no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube, e também no canal da Voz Trabalhadora e na Pop TV, para você que nos acompanha pelo Rio Grande do Sul. Boa noite para você também. Esse que é o dia seguinte à denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro. Chico Sá, Rodrigo Viana. Longo dia, né? Começou ontem e não acabou mais. O dia que não acabou, né? Agora vai até a prisão. Até a prisão vai ser esse o tom, né? A gente entra em ritmo de carnaval de um jeito bem Não, diferente. o que eu ia te perguntar é se o seu figurino já tinha sido decidido previamente. Tem assim... Não, né? Foi uma coincidência Foi uma esse tom. coincidência. Thiago Barcelos não brincou. Não brincou na previsão. Ele estava sintonizado, com os tempos. Com o Gonê. Com os tempos. É isso, né? Um recadinho aí pro Jair Bolsonaro, que está preocupado, fazendo reuniões em Brasília. Eu vou avançar logo aqui, a gente tem muito assunto, Gabi. Simbora. Para o nosso... para a nossa abertura, e daqui a pouco Heloísa Vilela, o Leandro Demore, teremos dois advogados aqui, o Arruda Botelho e o Valber Agar, para ajudar a gente a entender, né, a dimensão desta denúncia, que tem um caráter histórico. Eu queria começar por aí, né? Jornalista abusa muito desse termo, é histórico, não sei o que é histórico. Mas nesse caso, é uma denúncia histórica, e eu falei isso ontem na transmissão que o ICL fez, logo que a denúncia saiu, toda a equipe do ICL, né, transmitiu em caráter extraordinário, e eu ressaltei isso. É histórico porque pela primeira vez a Justiça Civil no Brasil está se preparando, está se encaminhando para punir militares de alta patente por terem atentado contra a democracia, por terem ameaçado a sociedade de forma violenta, como já fizeram tantas vezes, como fizeram especialmente em 64. Essa é uma grande novidade no Brasil. Em 64, logo depois do golpe, vários generais foram punidos. Sabe por quê? Porque não queriam aderir ao golpe. Aí foram punidos pelos golpistas. Então, é a primeira vez que a Justiça Civil vai punir, vai julgar militares de alta patente, generais, um almirante, coronéis, tenente-coronéis e até um capitão, né? O capitão Bolsonaro, por atentar contra a ordem democrática. Isso é importante e é histórico e a gente deve se orgulhar disso. Porque os Estados Unidos, por exemplo, não fizeram, né? Não puniram agora há pouco tempo os golpistas do Capitólio. O Brasil tem a chance de fazer o que não fez após o fim da ditadura de 64. Então, o primeiro passo é lembrar isso, que nós estamos realmente diante de um fato histórico, ainda mais estamos às vésperas do Oscar, com Ainda Estou Aqui, com o filme que conta a história de um personagem que foi preso, torturado e desapareceu. O corpo até hoje não apareceu. Rubens Paiva, a história da viúva, da família, da Eunice Paiva, que resistiu enquanto o marido foi torturado e teve o corpo desaparecido. Nunca foi devolvido para a família para que pudesse fazer o enterro. Está na véspera do Oscar, que pode dar o primeiro Oscar para o Brasil, né, contando justamente essa história, essa ferida aberta no Brasil da época da ditadura. Ainda estou aqui, né? Então, ainda estamos aqui e pretendemos punir os golpistas de 2022 e 2023. É realmente um fato histórico. A reação da família Bolsonaro ao documento apresentado pelo procurador-geral foi pífia, foi lamentável, foi típica da família Bolsonaro, né? Vamos tirar, então, a família Paiva, né, que não tem nada a ver com a família Bolsonaro, porque eu quero falar, o Eduardo Bolsonaro, a postagem que ele fez refutando a denúncia é de uma indigência que combina perfeitamente com o bolsonarismo. Ele, olha só, numa tela em que estavam ele e aqui embaixo Paulo Figueiredo, que é o neto do João Figueiredo, o neto do último ditador de 64. O último dos generais era o João Figueiredo, esse aqui é o Paulo. Está denunciado também, Chico, é um dos poucos civis. Está denunciado por inflamar os milicos via Rádio Jovem Pan. Ele inflamava o público com fake news e tinha recados diretos para causar, intimidar, deixar todo mundo com medo de não aderir ao golpe. Exatamente. Então aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro,
Ele, filho de um golpista, ao lado do neto de outro golpista ditador, ele fez essa postagem, debochando, dizendo assim, como assim o meu pai, Jair Bolsonaro, está sendo indiciado por um golpe? Ele estava em 8 de janeiro em Orlando com o Mickey. Isso foi durante o governo Biden, cheio de pessoas que odeiam o Bolsonaro. É por isso que esse é o golpe de Estado da Disneylândia. Ele está tratando todo mundo como se tivesse a mesma maturidade, a mesma idade mental dele, Eduardo Bolsonaro. Qual é o raciocínio dele? Meu pai nem estava aqui no 8 de janeiro. Como que ele pode ter liderado o golpe? Bom, o Bolsonaro foi embora justamente para isso. Por isso que ele não transmite o cargo. Para estar longe no momento em que acontecesse esse desfecho golpista. Então, o raciocínio do Eduardo, achando que todo mundo é trouxa. Mas não é, viu, Eduardo? Não é. Isso aqui que você falou pode convencer o gado mais radicalizado, o seu gado, que come capim e engole as besteiras que vocês falam. Mas aqueles setores mais ao centro, mais moderados, até de centro-direita ou de direita, vão olhar isso aqui e falar, mas ele acha que está enganando, está lidando com quem? Porque a denúncia do Gonê, quem lê do começo ao fim, e eu li ontem e hoje, não fala do 8 de janeiro apenas. Ele deixa claro que o 8 de janeiro foi o desfecho de um processo que durou meses. Começou já logo depois da posse e se acentuou a partir de 2021. Então esse raciocínio do Eduardo Bolsonaro é para tentar dar algum argumento para a turma dele, mas não vai convencer ninguém na área jurídica e vai inclusive ridicularizar, como já ridicularizou, dizendo que não houve o golpe é o golpe da Disneylândia. Vai brincando, Eduardo Bolsonaro, vai brincando e depois você termina brincando com o teu pai na cadeia. Vamos dar uma olhada em alguns trechos da denúncia do Gonê, em que ele deixa claro como é que isso tudo foi um processo, né? Eu separei aqui alguns trechos da denúncia, 3 apenas, em que o Paulo Gonê explica melhor isso. Então, na página 7, ele diz o seguinte, logo no comecinho, tem mais de 200 páginas, né? A peça acusatória minudencia, quer dizer, traz em detalhes, trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. A conjuração tem antecedentes que a explicam e se desenvolve em fases, momentos e ações ao longo de um tempo considerável, diz o Gonê. Os delitos descritos não são de ocorrência instantânea. Então não é o 8 de janeiro, viu, Eduardo Bolsonaro? Mas se desenrolam em cadeia de acontecimentos, alguns com mais marcante visibilidade do que outros, sempre articulados ao mesmo objetivo. E aqui está importante, ó. Aqui está o mais importante. O mesmo objetivo, o de a organização, tendo à frente o então presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixar o poder ou a ele retornar pela força ameaçado ou exercida, contrariando o resultado apurado da vontade popular nas urnas. Então, é um processo. Isso que o Gonê deixa claro, né? O objetivo é que a organização criminosa, né, não deixaria o poder. O objetivo era não deixar o poder, permanecer no poder, ou então retornar a ele, dando golpe no Lula, que ganhou a eleição. Era esse o objetivo, e isso teve várias fases, ele explica aqui. Não é uma ocorrência instantânea. Vamos para a próxima página, outro trecho aqui também da denúncia, página 8. Para melhor compreensão dos fatos, convém recordar que a partir de 2021, o presidente da República adotou o crescente tom de ruptura com a normalidade institucional nos seus repetidos pronunciamentos públicos, em que se mostrava descontente com decisões de tribunais superiores. Essa escalada ganhou um impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva, visto como o mais forte contendor na disputa de 22, tornou-se elegível, em virtude da anulação de condenações criminais. Então, o que diz o Gonê? A partir de 21, o Bolsonaro foi acentuando esse discurso golpista. Em 22 de março de 21, poucos dias depois de Lula haver superado a causa da inelegibilidade, o grupo de apoio do então presidente da República, Bolsonaro, que formará o núcleo da organização criminosa, cogitou de o presidente abertamente passar a afrontar e a desobedecer decisões do Supremo Tribunal Federal, chegando a criar um plano de contingenciamento e fuga para o Bolsonaro, já em 21. Ele vai listando aqui esse processo. Nós vamos daqui a pouco trazer. Teve reunião com os embaixadores, teve reunião dentro do Palácio, reunião golpista, teve planilha, teve o punhal verde e amarelo. Olha, é uma sequência, Eduardo Bolsonaro. Não adianta fazer piada dizendo que é o golpe da Disneylândia.
porque é o golpe dos discursos golpistas do Bolsonaro, é o golpe do ataque às urnas em reunião com o embaixador, é o golpe em que ele sobe no carro de som na Avenida Paulista e diz que não respeitaria mais o Supremo Tribunal Federal. Há várias camadas. É o golpe da agenda do general Heleno. É o golpe dos recados passados pelo Braga Neto. Então, é uma preparação golpista que tem várias fases e é isso que deixa claro o Gonê. Acho que é isso que eu queria marcar aqui nessa abertura. Não é o 8 de janeiro, é o processo golpista. E o Bolsonaro, em todas estas fases, participa de maneira decisiva. Mais um trecho já para o fim da denúncia, lá para o final, né, porque é uma denúncia extensa, a hora que ele vai fazer o pedido, né, de incriminação, né, a hora que ele vai denunciar propriamente os vários acusados. Então ele diz assim, o Gonê, evidenciou-se que os denunciados integraram organização criminosa, cientes do seu propósito ilícito de permanência autoritária no poder. Organização criminosa autoritária, é o termo que ele usa. Em unidade de desígnios, dividiram-se em tarefas e atuaram de forma relevante para obter a ruptura violenta da ordem democrática e a deposição do governo legitimamente eleito, dando causa ainda aos eventos criminosos de 8 de janeiro de 23 na Praça dos Três Poderes. Então, o 8 de janeiro de 23 é o fim do processo, como deixa claro aqui o Paulo Gonê. Eu acho muito curioso o Eduardo Bolsonaro agora vir querer dar uma de gozador e dizer isso é golpe da Disneylândia. Não era ele que falava que podia fechar o Supremo com um cabo e um soldado e um jipe? Eles sempre fizeram ameaças. Está estranhando o quê? O que ele está estranhando é que agora haja possibilidade de julgamento para tantas ameaças, e não foram só ameaças. Um projeto colocado no papel e que chegou a entrar em atuação, porque os militares chegaram a ir para a rua num determinado dia, em dezembro de 2022, para eventualmente prender e até matar o Alexandre de Moraes. Então, está estabelecido aqui na denúncia do Gonê um processo golpista e acho que é isso que é importante a gente falar. Os bolsonaristas estão contando com a ajuda do Trump para reverter isso aqui, né? Ameaças ao Alexandre de Moraes, vamos falar daqui a pouco. Aliás, se querem a ajuda do Trump, é bom agirem rápido, hein? Porque o Trump já está desabando também na aprovação popular com um mês de mandato. A gente acabou de receber aqui. Olha, reprovação de Trump chega a 51%, com americanos preocupados com a economia. O Lula nem sentou na cadeira, já está... Nem sentou na cadeira. Já está isso aí, já está esse... Olha isso aqui, gente. A linha laranja é reprovação. Em janeiro, 39% apenas reprovável. Em fevereiro, 51%. Já tem mais reprovação do que aprovação. 7 pontos a mais de reprovação em um mês. O Lula demorou 2 anos para chegar num quadro desse aqui. Então, olha, se os bolsonaristas querem a ajuda do Trump, andem rápido, porque daqui a pouco o Trump vai ter que cuidar de se manter no poder lá nos Estados Unidos. Bom, só dar uma passada aqui para mostrar que a vida da extrema-direita também não é simples. Eles acham que com o Trump está tudo resolvido para ele. Não é assim. E a gente também não tem que ficar aqui desesperado, achando que o mundo acabou porque o Trump ganhou a eleição e os bolsonaristas estão fazendo ameaça. Do lado da direita, qual é o significado político dessa denúncia do Jair Bolsonaro e de mais 33 pessoas? Muita gente na direita, Gabi, achava assim, ó, a hora que o Bolsonaro tiver denunciado, julgado, acabou para ele, aí vai se abrir o caminho para outros personagens na direita poderem se candidatar. Tem essa teoria, né? Só que não está rolando assim, não. É a matéria do Paulo Capelli, a gente tem dito muito isso aqui. Sim. Mas eu estou trazendo só um outro analista do Metrópolis. Muito bom. Com a mesma análise nossa. O fator STF faz Bolsonaro descartar Tarcísio para a disputa contra Lula. Vamos entender por quê? Eu separei 3 trechinhos. Então o Bolsonaro denunciado, então ele vai logo, escolhe o Tarcísio, deixa o Tarcísio no meu lugar. Não. Há quem aponte blefe cada vez que Tarcísio de Freitas nega a intenção de se candidatar à presidência, sobretudo diante da queda de popularidade de Lula. O ex-ministro de Bolsonaro, atual governador de São Paulo, fala a verdade quando diz descartar a corrida nacional em 2026 agora. Né? Ele faz um jogo duplo, na verdade. Ele faz um jogo duplo. Mas daí o jornalista do Metrópolis segue adiante aqui, no outro parágrafo. A gente vai explicar aonde que ele vai chegar. Vamos lá. O ex-presidente Bolsonaro avalia que, uma vez no Planalto, Tarcísio não bateria de frente com ministros do STF
evitaria se desgastar com a corte. O perfil moderado, portanto, não atende às expectativas do Bolsonaro. Nesta terça, a Procuradoria da República denunciou Bolsonaro ao Supremo pelos crimes de abolição do Estado Democrático, golpe de Estado, organização criminosa armada. Qual que é o raciocínio? O Bolsonaro quer alguém que o defenda de todas as formas, inclusive confrontando e atacando o Supremo Tribunal, se necessário. E o Tarcísio não cumpriria esse figurino. Por isso que, e aí vamos para o último parágrafo aqui que eu destaquei desta matéria, Bolsonaro só apoiará a presidência alguém que vocalize haver perseguição política à direita, como o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, e que se comprometa a agir contra integrantes do STF. Nesse contexto, a tendência é que Bolsonaro escolha um nome da extrema confiança, como o deputado Eduardo Bolsonaro ou o senador Flávio, ambos do PL, ambos filhos do Jair. Daqui a pouco vai entrar a Heloísa Vilela, não sei se ela já está preparada, Gabi. Se ela tiver, você me avisa, por favor. Isso aqui eu acho importante, porque mostra que o caminho para o Bolsonaro e para o Tarcísio é confuso. O Tarcísio não cumpriria esse papel no entendimento do Bolsonaro de ir até o fim, para, se o Bolsonaro for condenado, conseguir um indulto, uma anistia. Então ele precisa de alguém que cumpra esse papel de confrontação com o STF e o Bolsonaro não confia no Tarcísio para cumprir esse papel. Fica embolada, portanto, a disputa na direita. O Bolsonaro, denunciado e depois mesmo condenado e até preso, vai manter a candidatura, Chico. Não, ele criou, o Bolsonaro já criou uma barreira enorme para a direita decidir qualquer candidatura. É uma barreira que impede que o Tarcísio se movimente nesse sentido. Obriga o Tarcísio a estar dizendo frases como a que disse hoje, que o Bolsonaro é um grande presidente, jamais cometeria golpe de Estado, etc. Obriga o Tarcísio a ficar nesse equilíbrio até o fim. Porque se ele bobeia, se ele fala mal do Bolsonaro, se ele coloca ali os pés pelas mãos e lança uma candidatura, ele perde o voto bolsonarista e sem esse voto ele não é ninguém. Exato. Então ele fica se equilibrando, né, Chico? Ele não pode... É o que você falou ontem. Se ele aparecer como uma espécie de Dória, que é aquele que traiu, né? Ele vai pro buraco. Vai pro buraco junto aos bolsonaristas. Ele tem que manter nisso. Daí que é mais certo que ele se candidate mesmo ao governo do Estado. O Bolsonaro vai impedir uma candidatura forte da direita. Por outro lado, assim, dependendo do desgaste da imagem do Bolsonaro, também defender com unhas e dentes como ele fez, né? Essa defesa pública que o Tarcísio fez do Bolsonaro também, a longo prazo, a gente ainda não sabe no que vai dar. É que ele avalia que hoje é o melhor hoje a fazer. Vale a pena. Isso. Ele fez ali a avaliação, né? Isso. Ele não tem saída. Imagina uma frase, imagina se o Tarcísio começa... Agora, vez por outra sai, mas como apuração de bastidores do jornalismo ali, aí publica que Tarcísio vai ser candidato, mas nada, não sai uma frase da boca dele, assim, numa entrevista, não vai sair nunca. É isso. Se ele vai, ele perde. Ele perde um percentual gigante de apoio e pode esfarelar a candidatura dele. Por enquanto é só plantando a sementinha, Chico. Aliás, queria convidar todo mundo para assistir amanhã o Em Detalhes às 10h30 com o João César de Castro Rocha, porque ele fala justamente de como está reagindo a extrema-direita, estratégias e qual que é o intuito. Ele falou muito sobre uma hiperpolitização, que vai na contramão da politização da história, né? Que é tentar esvaziar a denúncia, justamente desmoralizar o Supremo e por aí vai. Eles vão para um tudo ou nada, muito né? Sobre isso, Por isso que eu acho que quem aposta vamos apostar numa espécie de uma normalização, precisa combinar com a extrema-direita. Eles não têm saída. A extrema-direita vai para a hiperpolitização, que é um tudo ou nada, assim, derrubar os ministros do Supremo. Em última instância, eles precisam eleger uma bancada e caçar ministro do Supremo no Senado. Vamos ver, inclusive, no Congresso, como é que fica essa história, né? Porque, por exemplo, Valdemar Costa Neto não foi um dos denunciados pela PGR. E ele é do PL. Então, tem também uma articulação ali no próprio Congresso que pode ou não, eles também vão fazer ali o balanço para ver se vale a pena ou não embarcar nessa história da anistia. A Heloísa Vilela está lá em Brasília, ela também acompanhou hoje. O Bolsonaro estava lá em Brasília e está articulando a anistia. Ela acompanhou toda essa história.
A gente até vai repassar aqui junto com a Elo, mais uma vez, Rodrigo, você fez aqui todo o histórico, né, do que levou ao golpe, né, a denúncia da PGR, na verdade. A gente vai repassar aqui, se o Bolsonaro for condenado pela pena máxima, né, em cada um desses crimes, seriam 36 anos de prisão. Então, a gente vai dar uma olhada aqui na tela, crime e a pena, né? Esses são todos os crimes que são imputados contra o Bolsonaro, de acordo com a denúncia 5 da crimes, PGR. né, Gabi? Isso aí. Crime. Vamos lá, à esquerda a gente vê o primeiro, liderar a organização criminosa armada. Então, 3 anos a mínima, máximo 8 anos. De pena de prisão. De pena de prisão. A gente tem também tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. 4 anos na mínima, 8 a máxima. Golpe de Estado, 4 anos também, a 12. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, 6 meses a 3 anos. E deterioração de patrimônio tombado, 1 a 3 anos. Vamos chamar a Elo Vilela aqui para a nossa conversa, porque ela deve ter ouvido muitas coisas ali nos corredores de Brasília.